Vamos conversar hoje sobre feridas não curadas, feridas emocionais, quando elas não são curadas. Quais são os danos que elas podem nos causar? Ou quais são os danos que a gente pode causar em outras pessoas? Feridas não curadas, eventos da vida mal resolvidos. Uma das coisas que eu parei para pensar por esses dias foi a projeção das nossas mães, pelo menos da minha geração. Elas não faziam ideia do dano que iria causar nas filhas. Quando elas diziam, trabalhe para não depender de ninguém, trabalhe para você ter o seu próprio dinheiro e ninguém mandar em você. Trabalhe para que você não precise de pessoas. Elas não sabiam, elas não faziam ideia de quais eram as marcas emocionais que elas estavam imprimindo no nosso coração. Trazendo crenças, enraizando crenças no nosso coração que iriam nos causar mais danos. Mas por amor, por tentar proteger, elas foram falando isso. A nossa criação, a gente foi sendo educada dessa forma, para não precisar de ninguém, não precisar de homem, não precisar de macho, não precisar que ninguém mande em você. Então nós seríamos todas empresárias, né? E aí quem vai mandar em nós é o cliente. A gente sempre vai estar em algum lugar dependendo de alguém. Mas essas feridas emocionais, elas quando não são devidamente curadas, elas trazem, né, como efeito, como causa delas, a causa não, mas o como efeito, né, são respostas desproporcionais. Que a gente, quando a gente cria uma redoma de segurança, né, para nossa vida, é como se a gente entrasse no casulo, aonde a gente vai ali estabelecendo uma blindagem, né, um escudo, para que pessoas não se aproximem de nós. Mas ninguém vive sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Você consegue até por um tempo, mas não sempre. A gente sempre vai precisar de alguém, sempre vai depender de alguém. É o cuidar e se permitir ser cuidado, né? Mas que as mães, talvez por um excesso de zelo, de amor, não queria que nós sofrêssemos. E aí foi imprimindo no nosso coração essa questão de se cuide, para que você não precise ser cuidada. Mas a partir do momento que eu vou lá na cabeleireira para ela cortar o meu cabelo, porque eu não corto o meu cabelo sozinha, eu não tenho essa auto-independência, eu preciso dela. A partir do momento que eu vou lá e compro alguma coisa no supermercado, na quitanda, eu preciso que alguém cultive aquele alimento, para que eu vá lá e adquira. Então eu preciso de alguém. Então a gente vai... Dentro desse circuito de sociedade, de comunidade, a gente vai dependendo de pessoas, precisando de pessoas. Mas as nossas mães, pelo excesso de cuidado, né, de amor, foi imprimindo em nós para a gente não depender de ninguém. Mas foi da ferida emocional dela, da ferida emocional no relacionamento, da forma como ela não teve, né, proporcionalmente na vida dela esse repertório para poder falar o que sentia, para poder ser ouvida. Essa insatisfação interna, ela foi projetando nisso, né? E, na verdade, isso é uma frieza, né? Foi uma frieza que ela foi cultivando dentro dela, né? E essa frieza, né? Ela foi... isso tudo foi causado para que ela tivesse um sistema de proteção. E nesse sistema de proteção, né, dessa frieza estabelecida, né, na mãe, na vida da mãe, às vezes até na vida da avó, a gente foi meio que se apropriando disso, sabe? Se apropriando disso, imprimindo isso nas nossas filhas. E imprimindo isso na outra, no caso, na próxima geração. Né, a gente foi causando esses danos, essas feridas emocionais não curadas na mãe, que passa para a filha, que vai consequentemente chegar na neta,
né? E minha mãe não teve nenhuma noção do tamanho do dano da ferida que ela causaria em mim quando ela diz, né? Trabalhe para não precisar de ninguém, ganhe seu dinheiro para não precisar de ninguém. Eu lembro que o meu pai, ele sempre falava muito para mim assim, estuda para ser gente. Então, eu não estudava porque eu precisava mostrar para ninguém. Eu estudava porque era algo que estava ali estabelecido na sociedade, né? Em comunidade. A criança vai lá para a escola para receber educação, para receber os ensinos, e primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta série, consequentemente, e fazer todas as passagens, né? Dia das Mães, Dia do Índio, dia disso, dia daquilo, e aniversário, e ter todo aquele processo. Mas, à medida como eu ia tendo minhas dificuldades na escola, né? E aí eu apanhei muito de palmatória, né? E quando eu chegava em casa com as mãos machucadas, né? O meu pai, ao invés de dizer assim, deixa eu te ajudar, vamos estudar juntos, deixa eu tirar a tabuada com você, deixa eu te ajudar aqui nesse verbo, né? Não, ele falava, estuda para ser gente. Então, quando eu sofria com a palmatória, então era porque eu não era gente. Então, era como se fosse a vingança, né? As feridas emocionais que vão causando em nosso coração essa vingança. Então, eu vou provar para alguém que eu sou autossuficiente, né? E aí depois quando eu vou estudar, eu descubro que eu sou autodidata, descubro que amo estudar, que amo ler, né? E que não tinha nada a ver com o meu pai, não tinha nada a ver com a minha dificuldade. Era uma fase mesmo da infância. Mas o meu pai foi criando, né, aquilo em mim. Então, eles fazem isso, mas eles não têm noção. E é por proteção, por amar, né? Olha, estude, né? Olha, se cuide, trabalhe, tenha seu dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo que eles vão falando isso, eles vão criando uma redoma de segurança, de proteção. E nada mais é que a casca da ferida. Ela não está curada internamente, ela só vai ter ali uma capa, né? Então, vamos começar a pensar sobre isso, que essa projeção do pai, da mãe, vai ao longo da vida, na fase adulta, vai causando uma exaustão emocional. E por que não dizer uma exaustão espiritual? Porque depois a gente quer projetar na espiritualidade, projetar, não, eu vou orar por isso que vai resolver, eu vou jejuar por isso que vai resolver, e eu vou jejuar e eu vou orar. Mas isso seria gestão das próprias emoções. Gestão do que fala, gestão do comportamento, gestão. Que a mãe não conseguiu gerenciar lá, que projetou na filha, que a filha continua projetando e projetando, mas seria gestão. Gestão para poder falar o que sente, para poder expressar os desejos, as vontades. Mas quando não tem, né? E quando isso vai sendo negligenciado ao longo da vida, vai criando aí, né, essas carapaças aí de proteção, essa frieza emocional. Então comece a cuidar do seu coração, cuide das suas emoções, para que você possa ter este lugar de segurança para você mesma, esse lugar para existir, esse lugar para ser, e não ficar o tempo todo projetando suas insatisfações. Que elas sejam curadas em você, com você. Olha, eu estou olhando aqui para essa pessoa, eu estou achando que ela é chata, que ela é insuportável, mas não, eu estou achando ela chata porque ela está conseguindo falar o que ela pensa, conseguindo expressar o que ela sente, e eu não consigo. E quando eu não consigo, eu sinto raiva. E quando eu sinto raiva, em vez de eu entender que isso está em mim, que eu preciso resolver em mim, eu digo que ela que está errada. Que era exatamente isso. O que a mãe fazia, mas ela não conseguia falar da insatisfação no casamento, da insatisfação na vida sexual, na insatisfação da vida profissional, porque talvez ela quisesse fazer coisas que ela não conseguia, porque lá atrás realmente as mulheres não conseguiam, mas que agora você consegue, mas que você não precisa fazer isso de uma forma doentia, de uma forma que você se fere, mas que você possa ter a oportunidade, diferente da sua avó, diferente da sua mãe, de poder ressignificar e não imprimir na próxima geração as suas dores e as suas feridas emocionais.